E aí pessoal, tudo beleza? Nós estamos aqui em Praga, antiga capital, capital da antiga Boêmia, atualmente República Tcheca. Vocês sabem, obviamente, que a República Tcheca por um tempo foi a antiga Tchecoslováquia, depois da separação, aí surgiram a República Tcheca e a Eslováquia, né? Dois países distintos. Eslováquia, capital Bratislava, República Tcheca, capital aqui em Praga, onde nós estamos. Eu estou aqui agora andando justamente pela praça principal da cidade velha de Praga, né? A parte antiga, a parte mais antiga dessa região de Praga, que era a capital também da antiga Boêmia, tá certo? Aqui em Praga tem muitos pontos que são históricos, obviamente, para o nosso planeta, né, para o nosso mundo. Mas há uma história especial que eu quero compartilhar com vocês, que é a história que tem a ver um pouco com o cristianismo em especial, especialmente, na verdade, com o movimento da Reforma. Vocês sabem que a Reforma ela começou de fato oficialmente em 1517 com Martinho Lutero na Alemanha, mas antes mesmo de Lutero, você sabe que existiram outros personagens, outras figuras históricas que fizeram pequenos movimentos em seus respectivos países de origem, onde eles compartilhavam também dessas mesmas ideias, pensamentos de Lutero, essa proposta de uma reforma pelo planeta, aliás, na igreja no caso, né, uma reforma na história, uma reforma no mundo religioso em que eles estavam inseridos. Por qual razão? Por esse tempo a igreja ela tinha algumas práticas, alguns costumes, tradições e ensinamentos que eram incompatíveis com a verdade, incompatíveis com a Bíblia no caso, e por conta dessas incompatibilidades então com a verdade das Escrituras, alguns líderes religiosos, sentindo-se insatisfeitos com essa situação, eles propuseram que houvesse uma reforma na igreja, né? Que houvesse uma mudança, uma volta às Escrituras, uma volta ao ensinamento dos apóstolos, uma volta a justamente aquilo que a Bíblia ensinava, aquilo que a verdade, né, nos apresenta como está nas Escrituras. E então, entre esses personagens, entre esses homens que surgiram, está justamente um chamado Jan Hus. Okay? Jan Hus era um teólogo muito importante para a sua época, um líder da igreja também. E Jan Hus, ele era professor da Universidade de Praga, professor de teologia aqui na Universidade de Praga. E Jan Hus, lendo as Escrituras, ele percebeu que tudo aquilo que a igreja ensinava em sua época não era compatível com aquilo que ele leu nas Escrituras, por exemplo, né? Ele percebeu que havia uma larga diferença entre o costume que era pregado nas missas, nos encontros, nas universidades, por exemplo, em que ele próprio ensinava, com aquilo que ele descobriu lendo a palavra de Deus. E então Jan Hus, em suas aulas e também em suas ministrações durante as reuniões religiosas em sua igreja, ele começou então a propor que houvesse uma mudança. Ele começou a pregar de novo, né, esse princípio da sola escritura, da volta às Escrituras, no caso, né, a Bíblia como sendo a única e suprema regra de fé e ensino, a única fonte de verdade, tá certo? E então Jan Hus, nesse ínterim, começou lentamente esse movimento que a princípio era um pouco tímido, mas que foi ganhando força e tornou-se, né, ali uma certa reforma também lá na antiga Boêmia. Ok, no caso aqui na cidade de Praga, né? Aqui você pode observar um pouquinho do monumento de Jan Hus em Praga. Aqui é um monumento que foi erguido em sua homenagem. Aliás, a sua história se deu justamente aqui nesse local, né? E quando Jan Hus, obviamente, começou a proclamar essas suas verdades, não suas verdades, mas as verdades que você encontra na Bíblia, obviamente que ele trouxe oposição para o seu trabalho, né? Pessoas que se opuseram à sua atuação, se opuseram à sua mensagem e o acusaram de ser herege, por sinal. E por várias ocasiões a igreja obrigou Jan Hus a renunciar àquilo que ele falava, a renunciar aos seus ensinamentos, né? A retratar-se diante ali do clero, né? Dessas doutrinas estranhas que ele estava ensinando. Só que, logicamente, que Jan Hus, ele entendia que aquilo que ele havia descoberto nas Escrituras era a verdade. Ele não podia abrir mão dessa verdade. Tem uma frase de Jan Hus que ele fala o seguinte aos seus alunos da Universidade de Praga, que ele prefere despedaçá-los com a verdade a matá-los com a mentira. Então, se ele tivesse que destruir uma multidão de pessoas com a verdade, ele faria, porque para ele era preferível ferir com a verdade a matar com uma mentira, por exemplo, não é? Bom, o fato é, resumindo a história toda, é que Jan Hus não se retratou e a igreja então logicamente condenou como um herege e o levou a uma praça pública como essa aqui na cidade de Praga, por exemplo, tá certo? E numa praça como essa foi que em 6 de julho
de 1415, Jan Hus, ele foi queimado vivo na fogueira por conta de seus ensinamentos, por conta de ser um defensor da verdade. E diz a história que quando Jan Hus ele queimava naquela fogueira, Jan Hus ele estava com um semblante alegre, feliz, imponente, e leva para o alto, e ele cantava dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E dessa forma, com essa oração, foi que Jan Hus então depositou a sua vida, né? Foi reduzido a cinzas como um mártir, como uma testemunha de Cristo, provando que de fato a verdade está acima de qualquer coisa, inclusive acima de sua própria vida, e que por essa verdade vale a pena até mesmo depor a vida se for necessário. O mundo hoje requer mais pessoas como Jan Hus, que tenham talvez a mesma coragem, a mesma valentia, que tenham a mesma ousadia que Jan Hus teve de protestar, de denunciar o erro, denunciar a mentira e viver pela verdade, e não só viver pela verdade, mas se for necessário, até mesmo dar a vida como um testemunho por essa verdade também. Esse próximo ano que nós estamos entrando agora, faça compromisso com Deus de viver a verdade, de conhecer a verdade, de buscá-la acima de qualquer situação, de qualquer custo, e acima de tudo viver essa verdade, e se for necessário dar a vida pela verdade, fazer o mesmo, porque compensa ser fiel a Deus. Jan Hus um dia, muito em breve, ele vai ressuscitar, ele vai receber de Cristo a recompensa, a coroa da vida, como uma recompensa pelo seu testemunho, pelo seu esforço, e principalmente como recompensa por tudo aquilo que ele fez no tempo em que viveu aqui na cidade de Praga, e pela reforma que ele começou e que inspirou a homens como Lutero para que mais tarde pudessem também dar prosseguimento a essa obra de reforma. Uma frase que diz o seguinte: uma igreja reformada sempre está em reforma. A reforma continua nos dias de hoje, então não paremos de protestar pela verdade, não paremos de denunciar o erro, e não paremos, acima de tudo, de viver essa verdade e de ensiná-la aos outros também que estão à nossa volta. Em 2019, Jan Hus inspire você a viver a verdade e também a compartilhá-la com todos aqueles que estão à sua volta. E lembre-se que a recompensa para aqueles que vivem em fidelidade com Deus é a eternidade. A eternidade é essa a qual Jan Hus um dia vai estar, e nós também estaremos para sempre na companhia do Senhor Jesus. Um abraço. Valeu!